Agora eu vou trazer um assunto importante nesse programa para que você possa ficar por dentro, não só do dia de hoje, mas do mês inteiro, fazer parte desse grande movimento de conscientização e de mais uma grande luta contra uma doença terrível que acomete os homens. Eu estou falando do Novembro Azul, o combate ao câncer de próstata. E eu tenho um convidado especial aqui no nosso Pipoca, eu vou chamar agora. Recebam com muita energia, representando a turma da Clivale Mais, Dr. Lucas Pontes. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, como é que tá o senhor? Tudo bem? Prazer ter você aqui no Pipoco. Boa tarde, Dinho. Tudo bom? Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, né? E a possibilidade de estar falando sobre saúde, um tema importante, num programa com tanta abrangência e audiência como o seu. É isso, doutor. A gente sempre, quando fala dessas campanhas, né, que acontecem em alguns meses do ano, a gente gosta de reforçar muito o compromisso de levar essa mensagem para que o cuidado e a prevenção aconteça o ano inteiro. Então eu queria começar conversando contigo, falando um pouco sobre o papel do seu profissional de saúde, do seu papel como profissional de saúde, que é o papel do urologista, para garantir a saúde do homem e principalmente os cuidados que a gente deve ter o ano todo. A gente lembra, né, em novembro a gente tem a campanha do Novembro Azul, que surgiu realmente como um mês para lembrar e conscientizar a população masculina da necessidade de atentar para o cuidado com relação ao câncer de próstata, né, que é um câncer muito frequente na população masculina, o câncer mais frequente na população masculina, tirando aqueles cânceres de pele. Mas a gente aproveita esse mês de novembro para enfatizar que a saúde do homem ele não se restringe à saúde da próstata, né? O homem não está reduzido a uma próstata. E a gente tem que lembrar também, Dinho, que o homem ele deixa de cuidar da saúde quando criança, né? Quando criança a gente tem 2 filhos, por exemplo, uma menina e um menino, ambos frequentam o médico com a mesma assiduidade, né? Não importa ali o gênero. Mas a partir da puberdade, adolescência, vida adulta, o homem se distancia do cuidado médico, do cuidado com a sua saúde. E não por acaso o homem vive, em média, 5 a 7 anos a menos do que as mulheres, né? Então a gente aproveita esse mês de novembro, que está dando luz, dando foco à saúde do homem com relação à campanha da próstata, para lembrar que o homem precisa cuidar da sua saúde o ano inteiro e precisa cuidar da saúde não apenas analisando o câncer de próstata. Inclusive, iniciando com uma prevenção à saúde, né? Prevenção às doenças, aos agravos da saúde. Então, a gente aproveita esse mês de novembro para lembrar que o urologista é o médico responsável por centralizar esse cuidado de prevenção quando a gente está falando na saúde masculina, né? Mais ou menos um espelhamento que existe com o ginecologista. A ginecologista é referente às mulheres, né? O ginecologista é o médico que acaba centralizando ali o cuidado, a atenção e a prevenção com relação à saúde feminina. A gente quer assumir, né, esse papel com relação à saúde masculina. Ô, doutor, quando a gente fala sobre esse processo dessa busca no consultório, eu vou até pedir para poder te fazer essa pergunta, porque eu acho que a gente pode talvez aí tirar a dúvida de muitos homens que estão ouvindo e assistindo a gente nesse momento. Quando a gente fala, por exemplo, sobre essa busca de fazer com que o urologista seja esse médico que centraliza o cuidado da saúde masculina, a gente precisa manter um período, uma periodicidade, de certa forma, de acompanhamento. Queria que você já explicasse pra gente qual é o período mais adequado e se existe uma faixa etária, talvez, que deva estar dentro aí de um formato de presença, né, no consultório. Explica pra gente como é que funciona esse lance de periodicidade e busca do paciente a um atendimento urológico. Bacana, Gil. É importante esclarecer que assim, o homem tem que procurar o urologista desde sempre, né? Desde quando termina a primeira infância. Né? Nas diversas fases da vida do homem, a gente precisa acompanhar com relação à orientação, sexo seguro, né? Gravidez indesejada. Quando a gente está agora em novembro tratando do câncer de próstata, a gente está tratando do homem já com acima de 50 anos, Sim. 60 anos, né? Sim. Mas o homem, em tese, ele precisa ter o seu urologista de
confiança para acompanhar durante toda a vida, não pelo menos uma vez ao ano. Entendi. Doutor, quando a gente fala de uma vez ao ano, e eu queria já trazer o recorte para aproveitar o seu tempo de uma forma mais eficiente, já que a gente está falando do Novembro Azul, explica um pouco pra gente como funciona, infelizmente, essa doença que acomete muitos homens, porque a pergunta que fica é uma doença silenciosa? Existem sinais, sintomas que fazem com que, nesse momento, quem está passando por alguma situação como essa, sentindo algum desses sintomas, deve procurar com urgência um médico? John, o câncer de próstata é uma doença, na maioria das vezes, assintomática. Então, a gente não consegue deixar o paciente esperar sentir alguma coisa para procurar o urologista. Ele tem que procurar com uma regularidade. Né? Homens a partir de 50 anos, todos eles precisam ir ao urologista pelo menos uma vez ao ano. E homens com um histórico familiar de parente de primeiro grau, que tenha tido câncer de próstata, homens com algum fator de risco, tipo um sintoma específico, sangramento na urina, dificuldade de urinar, esses devem procurar mais cedo, por volta dos 40, 45 anos, para fazer uma avaliação, porque pode requerer, de fato, mais cuidados. Muito bom. É importante a gente entender isso, porque quando a gente fala de uma doença que acaba não trazendo muitos sintomas no processo de descoberta, a gente entende que a responsabilidade de manter os cuidados é ainda maior, mas quando a gente está falando, por exemplo, de quem infelizmente já recebeu o diagnóstico e está vivendo isso, eu queria que você falasse, por favor, doutor, das chances de cura e quais são as consequências de descobrir esse câncer cedo, porque eu acho que isso pode fazer com que muitas pessoas entendam justamente a mensagem do Novembro Azul, que é de aproximar, né, esse especialista, o médico urologista e o homem quando o assunto é o cuidado à próstata. Explica pra gente. Com certeza, Jim. É importantíssimo. Na verdade, quando a gente tem um diagnóstico numa fase bem inicial da doença, isso nos traz uma chance de cura que está ali perto dos 95%, 98%. Então, não é nada desprezível, é bem expressivo, né? Então, assim, não justifica o homem deixar de procurar um urologista com medo de receber um diagnóstico, porque se ele tiver que ter a doença por uma carga genética, história familiar ou pela propriedade, envelhecimento, quanto mais cedo a gente descobrir, mais chance a gente tem de devolver a esse homem uma qualidade de vida, livrá-lo de consequências danosas dessa doença, né? A gente consegue ter cura com tratamento adequado uma faixa expressiva desses pacientes. Muito bom, doutor. Uma dúvida constante em muitos homens é o seguinte: o processo do pós-operatório, para quem precisa passar por uma operação dentro desse tratamento, existe algum problema, por exemplo, com a ereção do homem depois que ele faz o processo da operação da próstata, ou é realmente um mito? Isso acaba, de certa forma, também fazendo com que muitos homens acabem se afastando, né, desse cuidado, dessa prevenção e principalmente criando essa relação de importância de seguir o tratamento à risca. Isso é bem interessante, essa colocação sua. Duas coisas afastam o homem do rastreio, né, do acompanhamento de prevenção do câncer de próstata. A primeira delas é a possibilidade de precisar fazer o exame de toque da próstata, né, o exame digital da próstata. E isso é o primeiro empecilho para que o homem procure o urologista, né? No inconsciente dele tem masculinidade envolvida, né, tem várias questões envolvidas que acabam afastando o homem. O homem tem que entender que o exame digital da próstata não é um exame que tenha que ser feito sempre, toda hora. É um exame um pouco desconfortável, mas dura poucos segundos, né? Uma coisa rápida. E o segundo, a coisa que afasta o urologista, de fato, é a possibilidade de ter alguma interferência no seu desempenho sexual, na sua ereção. Hoje a gente tem técnicas para tratamento do câncer de próstata quando ele está instalado e descoberto inicialmente, que a gente consegue preservar de maneira muito grande assim, a função erétil do paciente, né? Então a gente tem sim uma chance, não é um mito, necessariamente um mito, pode sim haver um comprometimento da função sexual do homem quando a gente está tratando a próstata por câncer de próstata. Porém, hoje a gente tem técnicas de cirurgia, né, auxílio de plataforma robótica na cirurgia, que a gente consegue preservar isso e minimizar bastante esses danos para o homem.
Muito bom, doutor. Muito obrigado por responder essas perguntas. Eu acho que a gente consegue deixar a mensagem mais que clara para quem está aí ouvindo, assistindo a gente nesse momento, que independente de qualquer mito que a gente ouve, hoje existe uma condição muito mais fácil de se ter acesso à informação, de quebrar esses mitos e de certa forma contribuir para que o câncer de próstata, como descoberto cedo, tem praticamente aí 95% de chances de cura, ou seja, praticamente a possibilidade de se curar, ela é quase 100%, é muito próxima a 100%, ou seja, estar no consultório é apenas a nossa responsabilidade de amor próprio. Então, eu acho que a mensagem ficou muito clara, muito transparente. Eu te agradeço pelo seu tempo, porque eu sei que esse mês deve ser muito cheio para vocês também. Muito obrigado por trazer essas informações. Aproveita e manda um beijo pra turma aí da Clivale Mais, aqui em nome da nossa equipe na Salvador FM. Um abraço, doutor, muito obrigado, viu? Um abraço. Um abraço, Dinho. Eu agradeço pelo espaço e com certeza vou repassar o carinho ao pessoal aqui da Clivale. Valeu, doutor. Muito obrigado. Doutor Lucas Pontes, urologista, com a gente, representando a Clivale Mais, que é a nossa dica para você se cuidar. São mais de 100 e lá vai especialidades para você escolher, marcar sua consulta, fazer seus exames, tudo no mesmo lugar. clivalemais.com.br é o site. Para você que tá aí assistindo a gente aqui, ó, já pega aí o seu QR Code, bota aí no canto. Pois é, já clica aí no QR Code, já vai cair na página de marcação. São mais de 40 especialidades, mas tem também exames médicos, tudo isso e muito mais, com conforto que só a Clivale Mais tem, porque fica dentro dos principais shoppings da cidade. Você pode chegar de metrô, chegar de ônibus, parar na porta, pode estacionar o seu carro com tranquilidade para ser atendido com todo o conforto que você merece. E digo mais, agora vem a parte que eu vou falar. Ah, eu não vou não por causa do dedo.